Boa noite. Opa, que alto. Então nós vamos iniciando os nossos trabalhos nessa quinta-feira com aqueles avisos que é os dias e horários que nós funcionamos, que está no quadro lá fora, né? Geralmente segunda, terça e quinta-feira à noite, quarta-feira à tarde temos reuniões públicas, sábado às 15 horas e domingo às 10 com evangelização infantil. Nós temos a área social, que tem um atendimento a 75 famílias cadastradas, além de trabalho de distribuição de lanches, que ocorre sábado por volta das 5 horas da tarde. Quem quiser participar, né? É só chegar, conversar com o Daniel e a gente sai para as ruas, né? Para distribuir lanches. Nós temos também curso para gestantes. Sexta-feira, às 20 horas, há um trabalho, palestras e passes, e um grupo de apoio a dependentes químicos, tabagismo e a familiares. Bom, esse aqui já foi, 23 de maio. A nossa viagem para Sacramento e Araxá, como acontece todo ano, esse ano vai ser no dia 10 de outubro. Os interessados podem conversar aqui com o pessoal da casa, Socorro, com a Sandra, né? E é isso. Então, hoje nós vamos receber o Rudai aqui, que vai fazer a palestra, né? Antes a nossa prece, né? Então nós vamos elevando o nosso pensamento ao alto, nos ligando a Deus, nosso Pai, que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem, aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, livra-nos do mal, pois é teu o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos passar a palavra ao Rudai. Boa noite a todos. Bem colocado, né? O tema da noite é Perdendo Tempo. Esse tema é da redação do Momento Espírita. Perdendo Tempo nos convida, né, conforme o texto está aqui, à reflexão. E pensar sobre a vida, né, comparar, refletir, meditar é o foco, né, é a orientação do tema. Porém, ele nos convida a não ficar parado, né, nessa reflexão, mas, acima de tudo, aproveitar, né, para tirar experiências, para progredir, né, em sabedoria, ou seja, adquirir realmente a sabedoria através da reflexão, da meditação. Quando estamos concentrados, a nossa mente está em ação para um determinado objeto. E quando estamos em meditação, nós estamos além desta concentração. Então nós conseguimos abranger, né, abarcar um todo na meditação. Estando encarnados na Terra, nós parece que perdemos a noção, né, desse processo meditativo, desse processo de reflexão. É como se nós estivéssemos preocupados em consumir rapidamente o tempo para que novas aquisições venham até nós. Ou seja, a gente está tão assim ansioso, está tão assim afoito, né, para avançar no tempo. Mas avançar no tempo para a satisfação daqueles prazeres mais materiais. Estou colocando de uma forma genérica ou geral, mas sabemos que para tudo tem exceções, não resta a menor dúvida. Então, ficamos esperançosos para que chegue as férias, ou escolares, ou do trabalho. Depois estamos ansiosos para que chegue o Natal, o Réveillon, né? E ali
principalmente na passagem do ano, fazemos propostas, planejamos um novo ano, esperançosos para que as coisas mudem para melhor, né? Não resta a menor dúvida, mas 90% ou mais está focado nos nossos objetivos materiais. Ou seja, estamos preocupados com a nossa prosperidade, o que é justo, não resta a menor dúvida, não vamos entrar em detalhes. Quando o homem está realmente planejando e toma ação para progredir materialmente, está fazendo uso da sua inteligência, está pondo em ação forças importantes do seu ser, mas o foco, o objetivo maior é a prosperidade. Seja profissional, seja material, econômica, financeira, seja na aquisição de uma casa, de um carro, enfim, de estudos. Mas parece-me que nesse contexto, quando a gente foca nas coisas materiais, nós queremos agilizar, queremos ser rápidos e o tempo realmente urge. O mesmo não acontece quando os objetivos são espirituais, né? Parece que aí nós perdemos aí a pressa. É mais tranquilo, é mais cômodo, é mais confortável estar em casa ou estar em atividades prazerosas no tocante à matéria, né? E quantas criaturas perdem a oportunidade, desperdiçam seus tempos, né? Ou malbaratam o tempo, deixando para depois. Para depois, né? Amanhã é mais tranquilo. Não, amanhã eu vejo, amanhã eu aconteço, amanhã eu faço. Daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, mas sempre para depois, né? Se fazemos isso para as coisas materiais, que a nossa atenção é direcionada, com certeza fará para as coisas espirituais também. Ou seja, para a aquisição de valores morais, aquisição de conhecimentos que parece-me que a gente não vê a aplicação imediata na matéria, né? Mas essas aquisições, mesmo que não haja a aplicação imediata na matéria, segundo os conceitos aí consumistas do mundo, mas toda aquisição espiritual ou toda aquisição moral serve para nós, desde já, mas principalmente quando cerrarmos os olhos aqui e abrirmos os nossos olhos na vida verdadeira, que é a vida espiritual, né? Mas há aquelas criaturas que passam assim, horas e horas pensando sobre a vida, preocupados em demasia com a vida, em tudo. Há um excesso, né, de zelo ou de reflexão, mas sem ação, sem construir, né, sem realmente pôr em ação. Também é um desperdício de tempo, né? Não resta a menor dúvida. Vamos aí mudar um pouquinho o foco, né? Vamos pegar aí as necessidades aí da população. Quanto tempo desperdiçam-se os nossos administradores públicos preocupados em detalhes mais específicos, né, da sua projeção social e não empreendem, não realmente põem em prática as propostas que fizeram. Quantos homens aí que poderiam ter tido uma vida mais operante, uma vida mais ativa, e deixam para depois, né? Quantas obras, né, de estrutura social estão aí paradas por muito falar, muito pensar e pouco agir. Ora, como diz aqui no texto, né, desperdiçamos as horas abençoadas da vida fugindo de nós mesmos, alguns pelos caminhos do álcool, outros pela droga e outros, né, por muitos outros vícios. Mas esse momento que nós deixamos para trás, esse momento que nós fugimos, esse momento que nós não o aproveitamos, perdidos ficaram para aquele que assim agiu.
mas outras oportunidades virão, acrescidas das dificuldades que são inerentes à nossa falta de confiança, né? Ou seja, toda criatura que desperdiçou o seu tempo e deveria ter usado, seja por medo, por insegurança, por preguiça ou qualquer outra, né, situação, ela entenderá, não agora, mas ela entenderá, porque chegará um momento dela pôr em meditação ou pôr em reflexão esse período. Quantos jovens deixam de estudar, né, preferem, né, as diversões do dia a dia da sua idade, mas deixam para lá ou para depois, não se qualificando profissionalmente, e chega numa idade que as coisas ficam mais difíceis, a busca de um emprego torna-se mais competitivo, falta-lhe a qualificação para a profissão ou para as profissões, e perde muito tempo, porque foi preferível ir para as festas, os barzinhos da vida, os encontros de jovens nas viagens das mais diversas, e depois colhem, né, decepções. Quantas decepções colhem, e muitos deles, entediados, né, fazem uso das drogas aí, das mais diversas, do álcool, né, das drogas químicas, enfim, das fugas, para não encarar, né, a realidade. E ela é dura, a realidade é dura, é nua e crua, e nos chama, e nos chacoalha, nos agita e põe-nos à prova. Mas ao passar o filme em nossa mente, nós vemos que quanto tempo, né? A escala que está lá, né? Começa lá embaixo, que deveria ser ascendente, mas ela está horizontal ou está descendente, do tempo perdido. Mas como há sempre oportunidades, há aquelas criaturas que são mais corajosas e vão lá e faz acontecer de novo, né? Espiritualmente, vamos começar a trabalhar nossa mente agora no contexto espiritual. A contagem de tempo na Terra é própria da Terra. Ela tem um ciclo, né, de 24 horas. O seu giro é 24 horas. E conforme ela gira no seu próprio eixo, mas em relação ao Sol, né, o seu giro no próprio eixo, mas tomando como base o Sol, essa duração de 24 horas, a sua translação de 365 dias em relação ao Sol, nos dá a nossa contagem de tempo. 365 dias de 24 horas. Algumas horas nós, pela escuridão, esse é o nosso metabolismo, nós dormimos 8 horas aproximadamente por dia, e as outras, né, 16 horas nós estamos em atividade. Tem pessoas que não desligam, ficam aí 24 horas acordadas, né? Cuidando de assuntos, né, talvez muito mais seus do que de uma forma geral. Mas essa contagem de tempo é terrena, é nossa. Estando na espiritualidade, os habitantes do mundo espiritual não têm essa necessidade, não têm essa contagem de tempo. A sua avaliação de tempo é diferente da nossa. Para eles, os espíritos, ou seja, nós, espíritos, na espiritualidade, passado, presente e futuro se confunde no presente. Ok? Se quisessem, estando sob a influência terrena, poderiam ter a contagem de tempo, mas eles não se atêm a isso. Então, nós, estando na espiritualidade, os espíritos têm uma conotação de tempo diferente da nossa. Ok? Eles entendem sim que na Terra teve diversas oportunidades para progredirem intelectualmente, progredirem espiritualmente, ou seja, se depurarem cada vez mais, se libertando da influência da matéria. Então, na revisão que fazem, né, quando eu digo essa revisão, e nós lemos aí nos textos espíritas, né, nos diversos livros, é uma reflexão como nós fazemos aqui na matéria, né?
Então, no nosso dia a dia, nós repassamos aí experiências atuais, experiências anteriores, correto? Só que sobre o filtro da matéria, elas não são tão nítidas e tão claras. Mas os espíritos não têm mais, né, esse filtro que é a matéria, o corpo físico denso. Então, as lembranças vêm, né, acorrem a eles na mesma proporção que eles são desmaterializados. E aí as lembranças vêm. Vêm aí os acontecimentos, as cobranças, percebem, né, os diversos relacionamentos que tiveram na Terra e quantos deles, né, por preguiça, ociosidade, por comodismo, por falta de vontade, né, deixaram para lá. Quantas coisas ou quantas experiências poderiam ter colhidos de uma forma proveitosa, mas, né, foi mais cômodo, mais confortável deixar para depois. Talvez os prazeres da matéria, né, talvez a preguiça, a ansiedade, o egoísmo, o orgulho, a avareza. São todas essas influências que eles, né, não sabendo administrar isso, ou não preferindo administrar isso para não ter que encarar a razão, ou tem que encarar os fatos, né? E lá o filme passa. As cobranças vêm, os cobradores chegam até nós, mas tudo isso é uma grande oportunidade de estudo para aquele que lá está. E ele entende, né, que estando na Terra poderia ter sido feito diferente. E nós aqui estamos na Terra. Será que aproveitamos bem o tempo que temos? Ou preferimos estar reclamando, acusando, né, deixando o trabalho que é árduo, é áspero, mas é importante para depois? Será que os estudos que somos convidados, né, seja estudo para nos aprimorar profissionalmente, estudos para nos aprimorarmos espiritualmente, reuniões que somos convidados, palestras, cursos, até um filme que vemos que nos convida à reflexão. Mas por que preferimos reunir às vezes e jogar a conversa fora, né? A conversa fora, ou seja, a conversa, o diálogo é importante, porque repassa muitos pontos, né? Mas o diálogo inútil não é importante. A conversa fiada, a conversa que não conduz, não é nobre, não é elevada, é uma perda de tempo, é um desperdício de tempo, né? Quantas oportunidades na Terra nós deixamos para lá, né? Então, o convite para não perder tempo não significa que você vá atropelar, né? Você vai impor às pessoas o seu ritmo de ser. Tem pessoas que são mais, né, agitadas, são mais ativas. Há pessoas que conseguem fazer 3, 4 atividades ao mesmo tempo. Há pessoas que não gostam realmente de perder tempo. Mas esse ritmo não pode ser imposto a outrem. Percebam? Há irmãos nossos na casa espírita que faz num dia tantas atividades. E há outros que fazem menos atividades, né? Eu sou um desses, faço menos atividades na casa espírita. Mas fazemos, né? Então, cada um tem, né, como administrar o seu tempo. E quando nós falamos em administrar o tempo, se nós pegarmos na literatura terrena, né, quantos livros tem? Centenas de livros que falam como administrar o tempo. E nós temos, né, a nossa maneira de administrar o nosso tempo. Entendemos assim, que a cada atividade útil, você deva ter, né, já planejado um dia e um horário específico para isso. Para isso há as agendas, onde você, né,
planeja, define os acontecimentos. Por exemplo, aqui na casa, nós temos aí todos os dias trabalhos. Alguns ocorrem às 8 horas, outros ocorrem às 14h30 e outros às 10 da manhã, outros às 15 horas. As atividades sociais que ocorrem em determinadas horas. E há as pessoas que já estão, né, envolvidas com essas tarefas. Então, há um planejamento aqui na casa. Mas, particularmente, nós temos o nosso planejamento, né? Então, nós temos que entender o seguinte, que temos que aproveitar, né, de uma forma profícua o nosso tempo, não resta a menor dúvida, mas entendendo que nós não podemos impor a outras pessoas a agenda que nós assumimos de conformidade com o tempo que nós dispomos, né? Então, esse cuidado é importante ter. Mas, tendo trabalhado, empregado utilmente as horas do dia, em trabalhos profissionais, em trabalhos da matéria, que é importante, tendo também empregado as horas do dia no trabalho espiritual ou no trabalho de assistência social, que também é importante, né? Nós temos também que dedicar tempo para o entretenimento, para o lazer, que é fundamental para nós sairmos do estresse da vida que nós levamos. Então, assim, é necessário que nós dediquemos algumas horas para o descanso do corpo físico, dos passeios, dos diálogos, das conversas, né? Das viagens. As viagens são importantes, né? Relaxar. Mas relaxar em Araxá, né? Vamos falar usando aqui a viagem que será feita. Mas quando nos propomos a viajar, é importante planejar a viagem e aproveitar o tempo que temos nessas viagens, né? Observar as cidades, o trajeto nas rodovias, a paisagem na rodovia, os ambientes que se mudam, as cidades que se mostram para nós ao longo do trajeto, os parentes que lá estão, dedicar o tempo para conversa com eles, né? Tudo isso é conhecimento, é experiência. Os parentes que lá estão, outros que se achegam, né, são irmãos nossos de viagem terrena, são espíritos que estão aqui, né, contemporâneos a nós, que estão no processo também de evolução. A leitura de bons livros. E aí eu faço um convite, né? Nós espíritas e aqueles que não são espíritas, mas que estão nos ouvindo aqui pela internet. O convite é estudar a doutrina espírita. Ou seja, pegar o primeiro livro, chamado Livro dos Espíritos, dedicar um tempo para estudá-los. Né? No coletivo, em casa. Primeiro o Livro dos Espíritos, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno. Com base nesses 3 livros, o Livro dos Espíritos primeiro, né? O Livro dos Médiuns e o Céu e o Inferno, fechando depois com o 4º livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, a meditação, né? A reflexão, o conhecimento da vida começa a ampliar. Porque estas informações, ou melhor, essas informações ficam povoando, né, o nosso cérebro e auxiliam-nos como parâmetros para entender a vida. Aí não mais perdemos tempo com os acontecimentos aí infelizes que ocorrem no nosso dia a dia, mas se por um acaso nós queremos dedicar tempo, nós dedicamos tempo através de um pensamento positivo, de um conhecimento elevado, pedindo a Deus, acima de tudo, que envolva os nossos irmãos ainda que não dispõem já do progresso que nós temos, para que eles, através do amor de Deus, através da aplicação da sua lei, da sua justiça e através da sua misericórdia, encontre no coração desses irmãos ainda imperfeitos, né, espaço para poder trabalhar, para que eles saiam, né, desse estado ainda de inferioridade,
compreendam que ele está prejudicando, acima de tudo, a si mesmo e que, pela justiça divina, vai encontrá-los, sim, para fazer com que eles despertem o seu valor espiritual nos trabalhos que serão chamados, e na maioria deles, né, desses irmãos ainda inferiores, que estão aí presos na sua ignorância, a dor e o sofrimento ainda fará parte das suas vidas por muito tempo, né? Infelizmente. Mas é assim que a lei atua, né? Então, Deus não nos pune pelo bem que fizemos, também não nos pune pelo mal que não fizemos. Mas se somos punidos, é porque fizemos o mal. É porque nós não compreendemos as suas leis e praticamos o mal. O mal é a falta de conhecimento das leis de Deus, afastando-se do bem. Quando nós desperdiçamos o tempo, muitas vezes podemos estar praticando o mal. E para encerrar, né, o Márcio sempre lembra do Chico, de vez em quando eu lembro de alguma coisa. Então, para nós ilustrarmos aqui a questão do tempo. Chico Xavier estava caminhando, né, na ruazinha da cidade em que morava, de manhãzinha, lá pelas 7 horas, dirigindo ao seu trabalho, né, material. E passando num determinado local tinha um bar, e no bar tinha uns rapazes jogando lá sinuca. Aí Chico fala, mano, mas como é que pode, né? Logo cedo esses jovens aí jogando sinuca, perdendo tempo. E quando voltou à tarde, os rapazes estavam lá ainda, jogando, né? Aí Emmanuel falou para ele, Chico, não é preferível que eles estejam, né, se entretendo com esses jogos, do que talvez fazendo mal a outras pessoas? Então, às vezes vemos, né, num desperdício de tempo, né, nós, terrenos, materiais, uma situação má. Mas talvez, né, sobre a ótica espiritual, era preferível que eles estivessem, naquele curto espaço de tempo, se entretendo, do que direcionando as suas mentes e as suas ações para o crime, né? Então, vamos aprender. Às vezes, Deus, na sua sabedoria, e a espiritualidade, né, influencia para que esses irmãos vá para outros lugares, talvez para não praticar o mal. E ali eles também terão a oportunidade de refletir. O assunto nos convida aí a muitas outras questões. Parar para ficar meditando por muito tempo também é desperdício. Né? Obrigado a todos pela atenção. Bom, então agora nossos amigos aqui podem fazer perguntas, o Dai vai responder aqui. Nós temos tempo. Se quiser, tempo, né? é só avisar. São Américo, antigamente São Américo, eu lembro que toda noite São Américo não é? Só um minutinho, já falo. São Américo Quer começar, São Américo? Começa. Não, o meu é... Tem pergunta na internet? Tem. Não dá, a vida se modifica através dos séculos, né? Por exemplo, no século XIX, XVIII, né? A gente andava a cavalo. Hoje andamos de carro, temos avião a jato. Quer dizer, a vida se modifica. A agricultura, por exemplo, era feita, aqui no Brasil, era feita no braço do escravo, né? Hoje tem máquinas, né? Fazem muito mais e melhor do que a mão humana, o escravo. Quer dizer, a vida se modifica, se transforma, né? Certo. E com isso vem novas leis, né? Nova conduta, vamos dizer assim, nova conduta para os homens, né? Ok. E isso aí não dá a intenção que o homem é forçado por
por todas essas circunstâncias, a melhorar a sua conduta? Com certeza. Se nós pegarmos a evolução do planeta, pegar a evolução, né, do planeta, a evolução das espécies, e entre elas a humana, né, nós vemos que o progresso da espécie humana foi muito, muito grande, né? E acelerou-se muito nos últimos, vamos por aí, 200 anos, né? Esse progresso visa o quê? Visa diminuir, né, as nossas obrigações materiais, braçais, para dar mais tempo para nós nos dedicarmos às aquisições intelectuais e morais. Isso é muito importante. E aí vem as leis, decretos, coibindo desses abusos. Sim, com certeza. Vai modificando a conduta do homem à força. Certo. À força, senão fulano é punido. É só um adendo. Esse progresso citado cria novos hábitos, novos costumes, né? Leis mais atuais são necessárias, né, para poder, vamos dizer assim, harmonizar, né, e administrar tudo isso. Sempre essas leis, como o homem progride mais, ela vai estar sempre respaldada nas leis de Deus, né? Leis perfeitas, né? Que o homem não obedece, mas aí vai obedecer a multa. Ele vai ampliando a sua consciência, ele vai despertando e essa consciência maior, né? Ele faz uso melhor do seu livre-arbítrio e, em consequência, ele começa a compreender que ele tem que sempre andar de conformidade, não com as leis dos homens, mas com as leis de Deus, que vai espelhando-se nas leis, né? As leis do homem se espelham nas leis de Deus, né? Eu li aqui, do Emmanuel, quem ama aceita os outros sem mudar-lhes a vida. Então, se dar lanche para o mendigo na rua, e de repente tem condição de querer mudar a vida deles para melhor, não daria em nada. É uma situação importante, né? No livro Céu e Inferno tem várias comunicações, né? Entre essas comunicações tem comunicações de mendigos, né? Esses mendigos, eles estariam nesta vida por uma expiação, mas alguns preferiram, né, fazer disso um trabalho em benefício do próximo. Tem um caso muito importante lá, que o homem, ele perdeu a família toda, né? E a sua mãe sempre teve muita dificuldade, né, para criar os filhos, morreu cedo. Ele e os irmãos foram amparados por outros, mas tiveram que trabalhar, né, muito cedo, isso na França, né? E esse homem, ele tinha o seu trabalho à noite, fazendo pequenos objetos como artesão, e durante o dia ele se dedicava a pedir esmolas. Mas ele pedia esmolas não para si, mas ele pedia esmolas para levar recursos às mães que não tinham como dar o alimento para o seu filho, a roupinha para o seu filho, né? Então ele fazia um trabalho de assistência social, pedindo às pessoas que tinham condições, angariando fundos e recursos para auxiliar aquelas criaturas. Então, chegou de uma tal forma que as pessoas sabiam do seu trabalho em benefício do seu semelhante, né? Eram geralmente pessoas, mulheres, mães, viúvas, né, que tinham essa dificuldade. Olha só, e ele tinha o seu ganha-pão, trabalhava e vendia, né, os seus objetos para ele se sustentar. Ele não fazia uso disso aí. Mas dar o pão, né, dar o agasalho, enfim, esse auxílio material é importante. Mas, acima de tudo, dar com amor, né, com carinho, com atenção. Porque algumas criaturas, por terem perdido o tempo, né, e tendo muitas decepções na sua vida, e elas estão nesse momento, vamos dizer, estão nesse momento, nessa situação. Mas tão logo tocados, né, pela ação divina, eles vão sair dessa vida e vão procurar aí o brilho, né, a sua superioridade espiritual e vão continuar a tarefa. É um momento de reflexão, né?
Tem aqueles profissionais que nós sabemos, mas Deus, através da sua justiça, os encontra e os pune. E pune duramente, né? Não vamos ficar preocupados com esses. Mas aqueles que nós podemos auxiliar, dentro das nossas possibilidades, assim como fazem muitas casas, né, entre elas essa. Então Deus socorre os infelizes através de outros homens, né? Mais alguém quer fazer uma pergunta? Se você citar um caso rapidinho, mas uma ocasião, há muitos anos atrás, eu ia fazer uma palestra falando sobre caridade. Interessante, né? E eu estava caminhando ali na região da Paulista, por ali, nas imediações, e eu estava desempregado naquela ocasião, né? E à noite eu ia fazer a palestra. E caminhando assim, preocupado com os meus problemas, veio um rapaz em minha direção e pediu para mim dinheiro. E eu ia fazer uma palestra sobre a caridade à noite, né? Mas não lembrava que eu ia fazer a palestra à noite. Eu peguei e tinha lá um trocado e dei para essa pessoa, né? Você vê como é a vida, né? Como nós somos testados, né? Em muitos pontos. Bom, tem a pergunta do Lourenço, lá de São Luís, do Maranhão. Um abraço ao Lourenço, a Léa. Lourenço e Maria Léa. Boa noite, Rudai. Abraço a todos os presentes. Nunca nosso acesso à informação e o conhecimento foi tão fácil e rápido. Já que temos a internet, vamos usá-la melhor. Agora, com mais possibilidades, não vamos ficar só olhando coisas legais, até por horas. Não trazê-las para a nossa vida não faz muito sentido. Lembrando que o tempo é o senhor da razão. Com certeza. Bom, Lourenço, boa noite, né? Obrigado aí pela colocação. Sim, ele fez a colocação e ele já fechou, né? Realmente o tempo é o senhor da razão. Mas no tempo no sentido de nós termos aí a oportunidade, termos aí o trabalho, termos aí o serviço, né? Como diz Jesus aqui, né? Aonde está o nosso coração, está o nosso tesouro, né? E se nós pensarmos que as nossas atividades são elas importantes, e quando nós estamos executando-as realmente com amor, com devoção, com aquilo que nos satisfaz, o tempo perde o sentido, né? Quando nos envolvemos com uma tarefa que nos dedicamos plenamente, o tempo se esvai, né? Então perde-se, né, o seu valor, porque a ação ali é tamanha que é como se nos integrássemos com o objeto, né? E assim a espiritualidade, quando eles estão tão atuantes, faz aquilo com muito amor, para eles não existe tempo, né? Não existe nada que mensure. O que importa é o valor, a aquisição, o bem que ele faz ao semelhante e o bem que ele tem consigo mesmo, despertando cada vez mais. Porque, olha, vou dizer para você, se nós pegarmos a Terra, imagina a Terra está colocada num pontinho do universo, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para os lados. Se nós saíssemos da Terra caminhando, ou numa nave espacial, por mais distante que estivéssemos no universo, numa trajetória, ainda teríamos dado um passo, né? Não é assim? Então o tempo é aquele que empregamos utilmente nas nossas atividades. Ou seja, a nossa ação. Obrigado. Obrigado. Lembrar que nós temos a vida, né? Como o Rodai falou, temos muito tempo na vida, uma vida inteira para fazer as coisas. Então a gente tem tempo para tudo, mas o tempo passa também, né? Não querer fazer tudo no final, que às vezes não dá tempo, mas gradativamente a gente tem tempo para melhorar, mudar, para todas as coisas, né? Então nós vamos vibrar agora pelo nosso planeta Terra, envolvendo em muita luz, muita paz, muito amor,
vibrar por todos os países, principalmente aqueles que se encontram em conflitos, em dificuldades maiores. Vibremos pelos que sofrem, em toda parte, nos umbrais, nos vales, que possam receber o alívio, a esperança, a cura, o descanso. Vamos vibrar pelos doentes em hospitais, nos leitos, vibrar pelos idosos em asilos, pelas crianças em orfanatos, por aqueles que estão nos presídios. Vibremos por aqueles que lutam contra os vícios. Vamos estender a nossa vibração também aos que viciam, aos que perseguem, que se vingam, criminosos, assassinos, inimigos, obsessores que encontrem a luz do bem, o caminho da verdade, do amor, o caminho de Deus, para que possam ter forças para mudarem para melhor. Nesse momento nós vamos em vibração, em pensamento até os nossos lares, rogando a Jesus que entre conosco em nossas casas. Nós vamos pensando nas pessoas que moram conosco, envolvendo-as em energias de cura, de saúde, de paz, de progresso, de amor. A cada um, principalmente aqueles que mais necessitam, aos que se encontram enfermos. Vamos vibrando pelos nossos parentes e amigos, por nossos locais de trabalho, de estudo, pelos lugares que frequentamos, por essa casa. E de volta aqui ao nosso ambiente, nós vamos vibrando uns pelos outros. Graças a Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa reunião, pelas informações que obtivemos, que aprendemos, por todas as energias que recebemos, pelo passe que vamos receber agora. Por tudo te agradecemos, Senhor, principalmente por esse ambiente de paz, de tranquilidade, que nos refaz a alma. Graças a Deus.